E hoje é sábado, dia 27 de abril, um dia marcante para os nossos vídeos do Integre, porque afinal de contas, hoje a gente está encerrando esse livro tão especial que é o livro de Reis, e claro, não vamos negar, é um final trágico, é um final aí que vai apresentar uma tragédia nacional muito forte e logo depois a gente começa com o livro de Salmos que vai mostrando, e isso é tão legal, e por isso que eu quero que você fique prestando bastante atenção no nosso vídeo, porque o livro de Salmos vai mostrar pessoas que, tanto individualmente como nação, enfrentaram muitas vezes as tragédias e mantiveram a confiança em Deus. É por isso que eu quero que você fique aqui para ouvir aquilo que a gente tem para comentar e para falar sobre esses livros hoje. Tá aqui comigo o Daniel e a Carol. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tiveram uma boa semana? Tá todo mundo bem? Tudo tranquilo, tudo certo. Tô aqui com meu cafezinho, que não pode faltar. Olha só, maravilha. De manhã cedo já. E é muito legal, mas é muito legal falar sobre essa questão do final dos reis e já dar esse salto para Salmos, porque tem muita coisa ligada. Tem muita coisa que a gente viu na história dos reis de Israel e que vai se conectar com esses salmos depois, né? Estou muito animada para o dia de hoje. Muito bom, pessoal. Excelente semana. Vamos aí para mais um comentário, alguns pensamentos aí sobre essa história tão maravilhosa que a gente tem acompanhado até aqui, né? E que é tão enriquecedora para a nossa vida com Deus. Então, bora lá. Isso aí. E olha só que interessante. Porque nós vamos começar no livro de segundo livro dos Reis, a partir aí do capítulo 16. E, é claro, o capítulo 16, ele vai apresentando aí Acaz, né? E vai mostrar o reinado de Acaz, depois ele mostra aí toda essa situação que acontece, a própria vassalagem que Acaz acaba enfrentando sobre Tiglat-Pileser. Então, assim, tem toda essa história, mas para mim, pessoal, e eu quero aqui iniciar esse bate-papo. Afinal de contas, aquilo que acontece com Acaz, a gente viu em diversos outros reis, que foram fazendo aquilo que era errado, foram metendo os pés pelas mãos, foram trocando o conselho do Senhor por, enfim, outras questões, trocando inclusive o mandamento de Deus por a idolatria, por tantas coisas. E o capítulo 17 vai ser um marco disso tudo, porque ele vai exatamente trazer essa informação. Ele começa falando sobre Oséias, né, ali nos primeiros 6 versículos, mas depois disso, a partir ali do versículo 7, ele mostra Israel sendo castigado, o reino do norte aqui. Israel sempre lembra disso, aqui a gente está falando do reino dividido, o reino do Israel é norte e Judá sul. E para mim, uma das coisas mais interessantes, o versículo 13 e o versículo 14, vai dizer assim, ó: o Senhor advertiu Israel e Judá. Então, é interessante isso, porque afinal de contas vai contar agora a história da queda do Reino do Norte. Mas o texto já vai falar, olha, tanto Israel quanto Judá foram advertidos por meio de seus profetas, desviem-se dos seus maus caminhos, obedeçam as minhas ordenanças, os meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados, que obedecessem, tal. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados como seus antepassados, que não confiaram no Senhor, seu Deus. E eu acho isso impressionante, porque quando a gente termina o período dos juízes e entra agora para esse período que vai ser o período da monarquia, o pedido feito lá em 1 Samuel capítulo 8 é: nos dá um rei porque queremos ser como as outras nações. E, de certa forma, o livro dos reis apresenta como ter esses reis foi um baita de um fracasso. E responde, de certa forma, aquela pergunta que ficou no capítulo 8, quando Deus fala assim para Samuel: olha, Samuel, não foi vocês não foi você que eles rejeitaram, foi a mim. E como é interessante que todos esses líderes e governantes de Israel e de Judá desobedeceram a lei, rejeitaram o Senhor, e as coisas que foram feitas são muito fortes, muito fortes. Você vai perceber... Nisso que você está falando, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu acho muito interessante. Deve. É a paciência de Deus. Isso sempre me impressiona, porque o que você está falando aconteceu lá no começo do livro de Salmos.
de Samuel. Samuel. Lá no comecinho. Olha, a gente já passou Samuel, a gente já passou Reis, e olha o quanto Deus está esperando que esse povo atenda ou cumpra com o acordo. Porque Deus não pressionou ninguém, Deus não impôs nada. O povo concordou com a aliança. Então, olha o quanto tempo Deus está esperando, e no meio desses reis, é muito interessante também. O livro dos reis, ele conta uma história pra gente, mas no meio dele tem profetas, e no meio do livro dos reis acontecem salmos, um monte de coisa acontece aqui, no meio desses dois livros dos reis, né? E o quanto Deus está esperando e advertindo, e falando para as pessoas, voltem, não vão por esse caminho. Isso é muito interessante. E aí a gente chega aqui nesse final catastrófico, né, do livro dos reis. Porque não tem jeito. Eu acho muito interessante, pegando esse gancho do que a Carol falou, que prosseguindo já, quando você pega, né, desse capítulo 17, que foi até onde o Dilean conduziu a leitura aqui, mas se a gente vai, por exemplo, para o capítulo 18, no começo do capítulo 18 tem um negócio que me chama muito a atenção e que envolve e que revela pra gente quão perdido que estava Israel. Que logo ali no começo fala do rei Ezequias. E aí ele fala que ele removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados e despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neutzah. Isso me chamou muito a atenção, porque assim, mostra que desde a época de Moisés, o povo ainda mantinha alguns costumes, e manteve todo esse tempo, né? Apesar de Deus ter colocado, por exemplo, o rei Davi, que foi um rei muito submisso a Deus, e inclusive foi chamado aí de um exemplo, né? Ele, toda vez que aparece um rei que é um bom exemplo, fala um rei conforme Davi, né? Conforme Davi. E quando o rei não segue esse exemplo, ele é colocado com outras comparações, né? Mas o que me chamou bastante atenção foi isso, que o povo se perdeu tanto a ponto de, até esse momento da história de Israel, eles ainda estavam adorando essa serpente, né? Aparentemente adorando, ou de alguma forma idolatrando essa serpente, o que não fazia sentido algum, já que a serpente ela não foi colocada ali com esse propósito de ser adorada, de ser idolatrada, né? Ela era um símbolo, era um sinal, e não uma entidade, ou enfim, um Deus para que Israel adorasse. Então mostra muito assim até que ponto chegou Israel de distorcer completamente, né, o povo, tanto de Israel quanto de Judá, de distorcer completamente aquilo que Deus havia feito na sua história. Então, e sabe outra coisa que chama atenção também, Dani, é a gravidade disso. Quão grave é a gente se afastar de Deus e a gente procurar outros meios de resolver a nossa situação. Porque eles deixaram de confiar em Deus e começaram a confiar naquilo que eles viam nos outros povos. E Deus está falando que não é assim. E aí, me parece que para uma situação de afastamento grave dessa maneira, Deus precisa fazer uma intervenção grave também. Que foi o que aconteceu quando o próprio Deus enviou os assírios para espalhar as tribos do norte. E isso eu acho interessante, porque às vezes a gente começa a ler a Bíblia só do Novo Testamento, e aqui a gente vai entender de onde surgem os samaritanos. Que a gente vê lá no Novo Testamento. Isso é muito legal. Eu achei sensacional. Quando eu entendi a primeira vez, eu falei, que legal. Então foi isso que aconteceu. Quer dizer, que legal não, que trágico, na verdade, né? Foi isso que aconteceu. Porque parece que... É legal entender, né? É legal entender, mas que difícil, que triste, na verdade. Porque aí essas pessoas foram todas espalhadas e os assírios pegaram outros povos e misturaram com aquelas pessoas ali. Então, virou se perdeu, né? Esse povo se perdeu. Foi uma intervenção grave, porque aquilo que o pessoal de Israel fazia era muito grave, esse afastamento de Deus. Exatamente. E mostra também toda essa questão que você falou, Carol, e também da serpente, enfim, tudo isso que envolve essa idolatria de Israel, mostra como a gente tem, às vezes, uma certa facilidade
e a gente precisa tomar cuidado com isso, de distorcer aquilo que Deus faz na nossa vida, porque a serpente era para ser uma coisa boa, o rei era para ser uma coisa boa, afinal, Deus abençoou a vida de Davi e tudo mais, mas o povo de Israel fez algo, e a gente tem que tomar cuidado para a gente não seguir esse mesmo caminho, né, de pegar aquilo que Deus faz, que é para o nosso bem, muitas vezes, e distorcer e fazer aquilo algo prejudicial para o nosso relacionamento com o próximo e com Deus. A gente vê aqui que o relacionamento com o próximo entre as pessoas ali foi detonado e o relacionamento com Deus foi completamente distorcido. Isso levou o povo a esse afastamento completo. Então, talvez a gente tenha que prestar muito mais atenção aí nas coisas que Deus faz na nossa vida, a nossa posição, aquilo que a gente está fazendo, aonde a gente é colocado por Deus para abençoar a vida das pessoas, e ter esse cuidado de não distorcer as coisas para tornar aquilo prejudicial para nós e para os outros, né? Uhum. E a gente percebe isso no desenvolvimento da história, né? Porque a história do capítulo 17 é bastante triste, né? Como foi colocado. Você tem a queda de Samaria, você tem a repovoação de Samaria por povos de vários outros lugares que trazem consigo a sua idolatria num lugar que já era cheio de idolatria pelo próprio povo de Israel. Isso foi acrescentado, mas lá no capítulo 18 você tem exatamente esse contraponto, né? Você tem exatamente essa demonstração de como essa paciência, esse amor e Deus está aberto e disposto a perdoar e a caminhar junto. Porque a gente vai ter a história de um tal rei Ezequias de Judá. O Reino do Norte acabou. Já era. Passou. Agora tem o Reino do Sul. Um reino que no capítulo 17 foi dito pelo narrador, também foi advertido porque também estava caminhando por um caminho totalmente torto e errado. E aí então nós temos a chegada de Senaqueribe para invadir o Reino do Sul, também levar cativo. E naquele momento é bem interessante, porque a princípio o rei Ezequias ele se torna vassalo e paga tributo. Só que a gente vai perceber ali, a partir do capítulo 19, principalmente do livro, que o rei Ezequias se volta ao Senhor, né? Ele coloca isso, e o Senhor, inclusive, recompensa e expulsa Senaqueribe. Então é muito interessante a gente observar essa relação, porque mostra que Deus é paciente, que Deus é amoroso, que Deus... porque parece que a gente está lendo ali o texto e fala assim, não, agora é a ira de Deus, né? Deus é o Deus que é fogo consumidor, e ele vai agora lamber com a labareda de fogo tudo, colocar todo mundo para fora. Não, mesmo no meio de um povo tão duro e rebelde, o amor de Deus e a graça de Deus está sempre disponível. E aí a gente lembra lá do capítulo 5 de Romanos, quando ele fala no finalzinho que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você lê, olha isso e fala assim, caramba, isso não é daqui do Novo Testamento, isso é caráter de Deus. Isso é exatamente a pessoa de Deus sendo demonstrada em todo o tempo. Que mesmo naquela situação onde o pecado, a distância de Deus, onde toda a rebeldia contra a vontade de Deus estava assim alarmante, gritando aquela sirene apontando para tudo que é lado, um homem que se coloca na presença de Deus, que se mostra favorável, recebe o favor de Deus, e isso traz bênção e proteção para um povo todo, que não é levado agora cativo ali com Senaqueribe, mas é preservado por Deus, tanto o rei quanto todo o povo. Então, gente, é muito bacana a gente perceber isso, porque isso envolve a gente também. Isso envolve a nossa perspectiva. Eu estava falando há poucos dias com algumas pessoas sobre a interessante a primeira ordem que Deus dá no texto bíblico para o homem. Foi crescer e multiplicar. Está lá em Gênesis capítulo 1, né? E é interessante que hoje ainda, a gente fala assim, caramba, o mal tem habitado, o mal tem crescido, o mal tem se espalhado pela terra. E nós somos aquilo que Jesus nos chama de luz do mundo, de sal e luz.
E temos essa responsabilidade ainda hoje de espalhar, de conquistar, nesse sentido de levar essa luz para todos os cantos, de multiplicar e fazer com que cresça o reino de Deus, a sua justiça, o seu amor, a sua paz, nesse mundo tenebroso e cheio de dificuldades que a gente está enfrentando. E a dificuldade nunca vai ser maior do que o amor de Deus, porque não há nenhuma dificuldade que não possa ser ultrapassada, que possa ser vencida pela graça e pelo poder de Deus. Então eu acho bem interessante essa oração de Ezequias ali no capítulo 19 e todo essa forma tão importante que a gente vai ver do livro sendo demonstrado. Gil, isso é tão interessante, e a gente consegue ver isso na sequência dos reis, que a gente está diante de uma situação grande demais, né, que é uma coisa diante do qual a gente se sente impotente, e o rei que busca a Deus, porque admite que não consegue, que admite que a situação é grande demais, Deus vem. Deus, na verdade, ele não quer que a gente enfrente as coisas sozinho, que a gente lide com as situações, que a gente resolva os problemas. Deus quer estar junto. Ele quer fazer por nós. Deus quer, porque Deus sabe que a gente não dá conta. Só ele dá conta. Então, o que a gente vê nessa sequência, por exemplo, Ezequias se desesperou e admitiu que só Deus poderia dar conta daquela situação, né? E aí a gente vê na outra sequência, né? Aí vem o filho dele, Manassés, aí vem o filho do Manassés, que são reis ruins. E uma coisa que me chama a atenção é que não necessariamente um pai que é bom tem um filho bom também. Então, aí na sequência dos reis, a gente vê que Ezequias é um excelente rei, que busca a Deus, e Deus vai lá e resolve, diante de um império assírio monstruoso. Ezequias dá aquela bola fora, que ele aí chegam os babilônios, né, e ele mostra toda a riqueza. Ele foi ingênuo, né, porque eu acho que ele foi muito interessante, assim, eu pensei, né, porque ele se viu numa situação boa, tipo, agora tá tudo bem, e isso é perigoso também, né, não só a situação difícil, verdade. Mas quando a gente tá numa situação tranquila, fala, não, agora deixa comigo, agora eu dou conta, pode vir aí os amigos, eu vou mostrar todo o tesouro da casa. Na verdade, ele entrou numa enrascada, né? E aí, na sequência, a gente vai ver também que o Reino do Sul cai por causa disso. E vem uma sequência de reis ruins agora, né? Manassés e Amon. Só queria fazer um adendo histórico aqui, que é interessante. Você vai perceber que ainda no finalzinho do capítulo 19, em toda essa história que a Carol estava falando, você tem a menção a Isaías, filho de Amós, o profeta. Então é bem interessante você que está aí fazendo a leitura e que muitas vezes perde essas conexões do texto, né? Então, enquanto isso está acontecendo, quem é o profeta que tem aí? E você tem um baita de um livrão desse profeta Isaías, falando sobre um monte de profecias, e você vê que em meio a tudo isso, a gente tem aí Ezequias que até faz uma coisa boa, retarda a queda do Reino do Sul por causa da sua fé, mas que o povo está vivendo uma realidade bem complicada. Isaías vai falar, esse povo aqui está perdido, esse povo aqui é idólatra, esse povo aqui é religioso, mas sem conexão com o coração com Deus, a injustiça, a maldade, há um monte de coisa, mas isso a gente vai deixar para quando estiver falando de Isaías. É só para você ter essa questão dessa conexão textual aí e histórica, tá bom? Diga, Dani, eu vi que você abriu o microfone, mas eu quis fazer essa observação. É bom localizar historicamente, que é quando você tá lendo Isaías, você sabe onde você tá, né? Exatamente. E que situação difícil ele tá enfrentando. Então, e uma coisa que eu queria ressaltar aqui, em cima até do que a Carol falou um pouco antes do Dilean fazer o nosso lembrete sobre a história aí de Isaías, é que Ezequias parece que ele cai num tipo de erro meio clássico, assim, de reis, né, que é um erro do orgulho, porque, assim, parece que ele se orgulha tanto da humildade dele, né, que ele foi humilde diante de Deus e reconheceu sua dependência, ele se orgulhou tanto da humildade que ele acabou meio que tentando mostrar essa força, e aí o que acontece é que a impressão que a gente tem é que ele quer mostrar para os outros reis, olha só como eu prosperei aqui, né? E na verdade, sem dar
sem dar toda essa glória, sem dar todo esse reconhecimento a Deus. E isso é o que vai causar o anúncio, na sequência aqui do texto, o anúncio de que, olha, esse reino aqui, ele tá com os dias contados. E aí Ezequias, ele acha que isso é uma coisa boa, porque não vai acontecer enquanto ele estiver vivo, né? Aí a gente tem essa situação que mostra exatamente que o coração de Ezequias, ele se perdeu. E acho que esse é o alerta que a gente tem do texto para a nossa vida, né? Deus faz coisas boas conosco, e a gente precisa tomar cuidado para não transformar essas coisas boas que Deus faz em uma perdição, em um motivo de orgulho, em um motivo de exaltação da nossa própria vida, e até exibir para as outras pessoas, exibir como se fosse algo nosso. É importante a gente fazer como a gente vê, por exemplo, Davi fez isso, né? De falar assim, olha, tudo isso, na verdade, foi possível porque Deus fez isso possível, né? Colocar essa ideia de que Deus está no controle da nossa vida, Deus é que nos mantém em pé, né? Acho que é isso. E você vê que Deus ainda aguentou Manassés e Amon na sequência. Foram dois péssimos, né? Deus ainda teve graça e misericórdia, fala, não, vamos lá, que eu sei que na sequência vem Josias. Exatamente. E aí Josias, eu acho impressionante também, né? O menino, ele começou a rir na criança, gente, né? E o que me chama muita atenção com relação a Josias, dando esse salto já, é que eles começou a reforma, começou a reformar o templo, começou aquela eliminação de todos os altares possíveis, né? E eles encontraram o texto sagrado. Quer dizer, há quanto tempo estava perdido isso? Há quanto tempo as pessoas estavam sem referência? E aí, trazendo para a minha realidade, como a gente precisa estar constantemente lendo esse texto sagrado, relembrando aquilo que Deus fala, como Deus é, quem Ele é, como Ele age. A gente precisa com frequência relembrar. E aí eles fizeram, há quanto tempo eles não celebravam a Páscoa também, que é uma outra coisa importante. Então, como a gente precisa frequentemente lembrar, trazer à memória todas essas coisas. Eu acho que isso foi uma coisa importante, né, desse tempo de Josias, que ressaltou muito para mim. Essa coisa de não esquecer, de constantemente se lembrar, de constantemente voltar para as escrituras e não deixar isso se perder. Sem dúvida, Josias é um marco impressionante no meio dessa sequência de reis ruins e que agora vai voltar, né? Depois de Josias você tem exatamente esses reis ruins, você tem uma mudança num cenário, vamos dizer assim, geral da história, onde em momentos você vê o Egito se levantando, daqui a pouco vai chegar um outro império muito forte, que é chamado do famoso Império Babilônico, né? E aí esse império vai ser aí aquele que vai chegar com literalmente os dois pés no peito, né? de todo mundo conhecido, vamos dizer assim, de todo esse levante, né? Essa área geográfica tão importante que é mencionada dentro do texto bíblico, né? Capítulo 24 vai mostrar que tinha um rei chamado Jeoaquim reinando sobre Israel, ou sobre Judá, né? Aqui agora, lembrando, desculpa, estava dividido o reino. E Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiu o país. Joaquim tornou seu vassalo, e aí ele inclusive dá uma indicação aí de 3 anos. A coisa foi ficando cada vez mais feia, foi caminhando para um tempo bem difícil, e a Babilônia vem e conquista também o Reino do Sul. Ou seja, aquilo que lá no capítulo 17 foi mencionado, falado, olha, Deus advertiu tanto o norte quanto o sul. O norte aqui caiu porque a coisa estava feia demais, estavam inclusive sacrificando pessoas, né? Estavam matando pessoas como forma de idolatria. Mas foi segurado o sul, porque nós vimos que inclusive tivemos alguns reis que ainda tentaram fazer a coisa certa. Agora não tem mais jeito.
Nabucodonosor chega com o seu grande império babilônico e leva cativo o povo do sul também. E aí, gente, a gente vai ter, só para a gente conectar com algumas histórias, a gente tem livros tão interessantes como o livro de Daniel, né, que vai mostrar esse jovem que vai para Babilônia. Enfim, a gente vai ter vários livros aí que vão estar conectados, mas com isso a gente vai ter esse desfecho daquilo que envolve a história dos reinos e a história dos reis. Reis que foram pedidos pelo povo para serem como as outras nações, que o povo foi advertido que esses reis seriam problema, porque eles governariam e trariam inclusive dificuldade para o povo, e vimos que mesmo os reis que mais se conectaram, que mais estiveram na presença de Deus por serem homens falhos, eles também levaram problemas para a nação, desde Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, que foi um rei bom. Ainda assim, ele perdeu o reino por um período de tempo, perdeu a sua família, perdeu um monte de coisa, teve uma situação extremamente delicada. Depois Salomão, que começa bem, falando que quer a orientação divina e sabedoria para governar e tudo, mas pisa na jaca assim com os dois pés, dizendo que cai e escorrega sem possibilidade de levantar. E depois o reino dividido vai sendo uma sequência de reis ruins no norte e no sul, alguns reis bons, outros reis bastante delicados, né? É muito interessante de... desculpa. Não, pode falar. Eu ia falar nesse final, né, de reis, você está falando da sequência toda, né? E aí o reino se dividiu. E se o pessoal, tanto de Israel quanto de Judá, se olhar para trás, para a história e ver o que foi que causou todo esse imbróglio, né? Nossa, por que a gente chegou nessa situação? Porque o próprio Deus fala, né? Aqui no finalzinho dos reis ele fala, ele não é sem motivo que isso está acontecendo, não é sem motivo que a tribo de Israel, as tribos do norte foram dispersas, não é sem motivo que a Babilônia invadiu Judá, né? O Saião tem até uma fala interessante, ele diz assim, vocês querem ídolos? Então vão para o lugar onde vocês vão ter ídolos à beça, de monte. É uma maneira de Deus mostrar, assim, explicar palpável, categoricamente, que o que eles fizeram até aqui foi muito ruim. E vocês estão indo para um lugar onde vocês vão perceber o que é estar longe de Deus de fato. Eu me lembro, quando eu era pequena, eu tenho um irmão mais novo que eu, né, um ano mais novo. E, obviamente, a gente aprontava algumas coisas, né, dentro de casa e tal, fazia bagunça, aquela coisa toda. E o meu pai tinha uma tática muito interessante. Quando a gente ia apanhar, ele explicava pra gente exatamente os motivos. Então a gente recebia uma palestra primeiro, antes de apanhar. Ele falava tintim por tintim tudo que a gente tinha feito, as razões pelas quais ele ia aplicar o castigo. E aquilo, eu cresci com aquilo e achei muito interessante, porque às vezes a gente apanha sem saber, né? Mas no meu caso não, eu sabia exatamente por que é que eu estava apanhando. E Deus não permite, às vezes, que a gente passe por determinadas coisas. Muitas vezes a gente não entende. Mas nesse caso aqui de Israel, estava muito bem explicado. Estava muito bem dito por que isso estava acontecendo. Né? E Deus levou eles. E aí, você falou de Daniel, né? No meio dos reis. Mas tem Jeremias também. Isso é muito legal. Quando a gente lê lá Jeremias, a gente vê que Jeremias manda uma carta para os exilados. Né? E diz o tempo que isso vai acontecer. Então, vocês vão ficar aí um tempo de castigo. Né, para ver o quanto, na verdade, é uma forma de amor de Deus também. Deus nunca age, né, só com justiça, ele age com graça e com amor também. Então eles vão ficar lá um tempo. E o retorno eles voltam bem diferentes, né? Jeremias escreve o livro do lamento da queda de Jerusalém, do Reino do Sul, que é o livro de Lamentações de Jeremias. Mostra a crueldade com qual os babilônios usaram na destruição, o motivo do porquê depois também Babilônia vai ser derrubada, né? Porque Deus vai falar que ele vai castigar também a Babilônia por ter sido cruel para com o seu povo. Pessoal, a gente já tá com 30 minutos aqui de vídeo e a gente ainda precisa entrar em Salmos.
Ah, o que eu vou dizer para vocês? É lógico que Salmo não tem uma história, então a gente não vai poder contar uma história, falar sobre os seus personagens ou coisa desse tipo. E eu vou colocar, ou melhor, você vai encontrar aqui no canal do YouTube da IBNU uma aula, né, uma matéria sobre o livro de Salmos que foi dada pelo Sayão e a Suzy há alguns anos atrás. Então vai nas playlists e você vai encontrar toda essa situação, tudo isso. O que eu quero falar, assim, pelo menos agora aqui, de forma geral? De forma geral, o livro de Salmos ele não é um livro único, ele é uma coletânea de 5 livros que apresentam, então, 5 saltérios aí, né, 5 grandes composições. A primeira delas vai até o capítulo 41, o segundo livro vai até o 72, o terceiro até o 89, o quarto até o 106 e o último, lógico, até o 150. São 5 grandes livros que nós temos e a gente vai ver vários tipos de salmos sendo colocados. Alguns deles são lamentos que a nação está fazendo, outros deles são lamentos que o indivíduo está fazendo, outros deles são gratidão da nação, outros são gratidões do indivíduo, outros são orações específicas. Enfim, você tem um número muito grande de informações que nós temos. E eu quero, vamos dizer assim, dar esse pontapé só para a gente poder cada um de nós falar sobre um salmo dentro desse grupo. Mas você tem salmos tão importantes como, por exemplo, Salmo 1 e 2. Salmo 1 e 2 são muito marcantes. Salmo 1 é, de certa forma, a abertura geral de todo esse livro e sobre esse convite que nós temos dado pelo Senhor para meditar naquilo que ele tem. E nós vimos, por exemplo, o rei Josias. É tão interessante isso, porque Josias foi esse rei que foi bom porque encontrou o livro da lei e meditou nele. Decidiu obedecer o livro da lei. Então é bem interessante ver como Deus olha com um olhar tão gracioso e amoroso para essa pessoa. E toda essa figura, né, ele é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas ou águas correntes, ou seja, que tem toda a sua força, nutrientes, tem tudo aquilo para poder viver de forma bela, formosa, e que inclusive é colocado que tudo o que faz prospera. E o Salmo capítulo 2 é depois chamado, inclusive, um salmo messiânico. É um salmo que vai apresentar esse trono, essa glória de Deus, esse Messias que vem para reinar soberano sobre todos. Então é muito legal a gente perceber essa dinâmica de como os salmos estão tão conectados com toda essa história que nós temos visto até agora. Desculpa. Pode, eu já falei bastante. Então, eu ia falar sobre especificamente um salmo, que assim, toda vez que eu leio o livro de Salmo, para falar a verdade, nos meus blocos de leitura, geralmente eu foco em um ou dois que me chamam mais atenção naquele momento e que da outra vez não me chamaram tanta atenção. Então eu vou falar de um que especialmente me chamou a atenção dessa leitura, que foi o Salmo 3. Talvez aí porque eu tenha lido em algum lugar, né, alguém colocando essa questão sobre o fato desse salmo ele terminar com uma oração imprecatória, né? Uma forma aí do salmista pedir para que Deus se vingue dos seus inimigos, e isso me chamou bastante atenção, porque é uma dúvida muito comum, né? A gente está falando aqui, o Salmo 3 é um salmo de Davi quando ele foge de Absalão. Até a gente acabou de mencionar, o Julian acabou de mencionar essa história, né, da tragédia que aconteceu na vida de Davi, e Davi está fugindo ali dos seus inimigos, e nesse momento ele coloca ali uma frase, né, Senhor, quebra o queixo de todos os meus inimigos. E aí, às vezes a gente pode, quem sabe, ler esse texto e pensar assim, nossa, mas essa forma de Davi falar é muito pesada, né? Como que a gente faz para interpretar isso? E uma das questões que me chama a atenção aqui é como Davi ele é sincero diante de Deus e como esse salmo ensina a gente a ter essa liberdade, né, na nossa oração, na forma com que a gente se dirige a Deus. Liberdade porque Deus conhece o nosso coração, Deus sabe quem nós somos e nós muitas vezes não sabemos nem o que pedir, nem como orar. E, obviamente, Davi, ele não tinha todo o conhecimento que a gente tem hoje da revelação de Jesus, porque na mentalidade dele, quando ele faz essa oração,
ele está pensando muito ali naquela justiça retributiva da própria lei. E aí ele não tem ainda toda essa noção que Jesus vai passar para a gente de amar os inimigos da mesma forma que a gente tem hoje. E aí, enfim, é uma coisa que eu acho bastante interessante que esse salmo ele ensina, né? Ele mostra como Deus foi misericordioso com Davi, apesar dele ainda não ter todo esse conhecimento, e também de como Davi ele encontrou essa liberdade na oração diante de Deus. Acho que é muito interessante isso aí. Dani, eu ia puxar exatamente esse ponto, de que os salmos ensinam a gente a orar francamente. Isso é muito legal, porque eu tenho uma personalidade um pouco assim protocolar, sabe? Parece que eu preciso de processos, de como que eu vou chegar, o que eu vou falar, de escolher as palavras certas. E que bobagem é fazer isso em oração, né? Será que aí eu fico pensando assim, não, deixa eu resolver primeiro os problemas, deixa eu pensar em como eu vou levar essa situação diante de Deus. Deus só quer ouvir o nosso coração aberto. E muito provavelmente foi por causa disso que Davi foi considerado, né, um homem segundo o coração de Deus. Não que ele não errasse, não que ele não tivesse os problemas ou as falhas e tal, mas que ele era transparente, completamente transparente diante de Deus. Então tem algumas, eu estou lendo na versão a mensagem, né? Então tem algumas frases assim que me chamaram a atenção no Salmo 6, por exemplo, né? O versículo 6 e 7. A minha versão fala assim: estou cansado de tudo isso, muito cansado. Minha cama está inundada, 40 dias e 40 noites no dilúvio das minhas lágrimas. Eu achei muito, forte, por quê? Porque muitas vezes eu acho que eu tenho que chorar sozinha, resolver os meus problemas sozinha, e aí depois eu chego diante de Deus com a solução. E não é isso que o Salmo ensina pra gente. O Salmo ensina pra gente que a gente pode ter mais pra frente, um outro texto que fala aqui: Senhor, cadê você? Você virou as costas pra mim. Eu não tô te vendo, eu não tô enxergando você no meio dessa situação. E como a gente pode e deve ser franco diante de Deus, porque o Salmo ensina a gente isso. Bom, pessoal, é isso então. A gente vai finalizando por aqui, vai terminando esse nosso bate-papo aqui sobre esses livros. Sábado que vem tem mais. Tem a continuação aí do livro de Salmos e mais algumas ideias, alguns textos interessantes para a gente discutir e conversar. E eu quero convidar você, de repente, que está aí por aqui por São Paulo, amanhã estar com a gente. 9h30 da manhã nós temos o primeiro culto, depois às 11h15 temos o segundo, uma celebração, um primeiro com uma perspectiva mais tradicional, um segundo mais contemporâneo. Você é convidado a participar conosco, e se você não está aqui em São Paulo, a assistir a nossa celebração online às 9h da manhã aqui no canal do YouTube da IBNU, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês e a gente se vê sábado que vem. Tchau, Carol. Tchau, Dani. Tchau, tchau.